Quantas vezes a gente vê, né, cristãos de todos os sentidos, liderança, seja pregadores, cantores, para todo lugar, fazendo tudo, atraindo multidões, aí a vida da pessoa, ele está lá preso em alguma coisa. Uma hora estoura, e aí os idólatras vão ficar tudo escandalizados, porque o ídolo dele não era aquilo que ele pensava, né? Não era a referência, porque ele nem conhecia a pessoa, só conhecia os talentos. A Bíblia é interessante, e quanto mais a gente vai caminhando na palavra de Deus, a gente vai vivendo a vida espiritual, a gente vai vendo coisas diferentes, a gente vai mudando, não tem como. E passa a olhar, não sei se Deus está falando mais forte, porque para mim isso é muito claro, isso é muito forte, e isso tem que ser um parâmetro, uma mudança na nossa vida. Se eu não consigo colocar minha casa, minha vida em ordem, se eu não conseguir mudar as coisas, a gente tem que repensar. Tem que repensar. Não estou dizendo que a gente tem que ser perfeito, repito, mas a gente não pode mudar. A Bíblia está sendo muito clara para nós. Primeiro, governar a sua casa. Para quem tem filhos, o texto diz claramente que os filhos sejam sujeitos a ele. O que é isso aqui? Que não seja aqueles pais, no modelo Eli, lembra do sacerdote Eli? Que está vendo os filhos fazendo tudo de errado, e ele não fala mais nada. É isso. Não é que, meu filho tem que ser cristão. Você não é Espírito Santo para convencer ninguém. Você tem que ensinar, com toda certeza. Ensinar e primeiramente, enquanto está debaixo da sua autoridade, enquanto a criança. Aí você tem que se esforçar de todas as formas, fazer de tudo para que ele conheça a Deus. Mas ter os filhos sujeitos aqui não é só o sentido de fé, é o sentido de estar debaixo da autoridade de pai e de mãe. É tipo, como é que se você não consegue cuidar, liderar seus próprios filhos, você vai liderar o quê, gente? Não é? Não consegue conversar com o filho dentro de casa? Como é que você vai conversar com as pessoas na vida de trabalho, quando vem o chefe chato, aquele colega chato? É isso. Quando é escolhida aqui a liderança, olha, Paulo manda lá Timóteo, escolha lá líderes, agora que eles saibam governar a casa ou a vida pessoal deles, se você não é casado, e que eles tenham filhos sujeitos. Veja como eles estão educando os filhos, em outras palavras. Veja como eles cuidam dos filhos. Se não estão cuidando bem dos filhos, não serve. E quantos modelos de sacerdotes Eli nós temos, né? Omissos na educação dos filhos. Os pais que estão dando só presentes, e não dão a presença, né? Estão preocupados com outras coisas. Isso a Bíblia diz que está errado. A Bíblia não quer esse modelo para nós. Mas pais de liderança espiritual, que venham cuidar, que venham ensinar. A primeira pregação nossa são para os nossos filhos, é dentro de casa, para as crianças. As crianças não é o futuro, gente, a criança é o hoje da igreja. Ela vai ser o adulto futuro da igreja, mas a criança, ela é o presente, ela é o hoje da igreja. A gente tem que conversar, tratar a criança no mesmo patamar. Uma vez eu ouvi um termo que eu gostei muito, né? Nessa sociedade adultocêntrica, a gente acha que a criança não tem voz, não fala. Não. Ter os filhos sujeitos. A importância da família. Não, mulher, mas minhas atividades estão tomando meu tempo. Então, mas se eu escolhi ter filhos, era meu sonho ter filhos, então a gente vai ter que remodelar a vida, alinhar as coisas para poder cuidar dos filhos. Amém, gente? E aí o texto, para ficar melhor ainda, ele ainda diz, porque se não sabe governar a própria casa, está no texto, é o versículo 5. Como que vai governar a igreja? Entende? Olha a frase que está no versículo, gente. Versículo 5. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Então, a gente se torna excelentes profissionais, excelentes ministros, pessoas na igreja, mas a Bíblia coloca em primeiro lugar que a gente se torne primeiramente excelentes membros de família, seja pai, mãe, filhos, cônjuges.
Está dizendo que a gente não tem que trabalhar? De jeito nenhum. Está dizendo que eu não posso colocar o trabalho, o ministério, as atividades em geral, acima da minha responsabilidade familiar. Filhos que não honram os pais, que não cuidam dos pais, dos idosos, quando precisam da gente agora, né? Os pais vão ficando idosos, vão necessitando da gente. Ah, mas é uma pessoa tão boa na igreja, tão serva na igreja. Percebe? Concorda, gente? Amém? Texto bom, né? Da palavra de Deus. Como que a gente está colocando, então, a importância da família diante das atividades. As atividades que a gente executa a cada dia.